A neve caiu silenciosamente a noite toda, cobrindo o chão frio com um cobertor macio e felpudo. De manhã, o sol entrou no quarto por trás da cortina. Do lado de fora da janela, ouviu-se um farfalhar e um barulho. Era um bando de chapins que estava no parapeito da janela. Desde novembro, Amanda os alimentava diariamente, na maioria das vezes, com um punhado de sementes. Eles se acostumaram rapidamente e todos os dias voltavam para pegar suas rações. Quando ela viu seu comedouro pela janela, os pássaros se animaram e um deles bateu 2 vezes na janela com o bico. "Abra, já estamos aqui." Essa cena engraçada fez a menina rir e ela correu para a cozinha. Não havia sementes de girassol e o pão que ela havia cortado do jantar veio a calhar. As mamas aprovaram a simples guloseima e, com entusiasmo, começaram a arrancá-las umas das outras. Enquanto a garota observava essa agitação alegre, imagens vagas de sua infância distante começaram a surgir diante de seu olhar interior. Certa vez, com as mesmas fatias de pneu, ela havia preparado uma guloseima despretensiosa para ela e seu irmão mais novo, Carl. Tudo o que ela tinha de fazer era molar levemente as fatias e polvilhar açúcar por cima. O bolo improvisado rangia em seus dentes. Era açucarado, mas delicioso. Quase nunca havia doces em casa. Às vezes os convidados de sua mãe, em sua maioria homens, presenteavam as crianças com doces ou chocolates. Amanda se lembrou de uma época em que seu apartamento bastante espaçoso ainda respirava o frescor das reformas recentes, com um guardanapo de renda na cômoda e um aparelho de televisão quase novo no canto. Mami ainda estava excepcionalmente bem naquela época, cachos loiros grossos e brilhantes espalhados sobre seus ombros graciosos. Um vestido de chifão branco incrivelmente bonito com flores azuis enfatizava a cor azul centáurea de seus olhos brilhantes. Os pretendentes de mamãe cheiravam a tabaco e colônia agradável. Um deles permaneceu por um longo tempo. A garota gostou do tio Tim, o sorriso gentil em seu rosto sardento e as piadas constantes revelavam o bom homem que havia nele. Nas mãos habilidosas de um homem, tudo estava indo bem. Ele estava sempre consertando alguma coisa, desmontando e montando. Na casa, não havia uma única porta que balançasse ou um interruptor que não funcionasse. Prateleiras apareciam no banheiro e até mesmo a velha máquina de lavar roupa voltava a roncar alegremente nos fins de semana. O kit de ferramentas, várias chaves de fenda e ferros de solda encantaram o pequeno Carl. Ele nunca saía do lado de seu novo conhecido, admirando sua magia. O tio Tim exigia que a mãe participasse dos afazeres domésticos. Ele não tolerava a louça suja e se certificava de que as crianças fossem alimentadas na hora certa e estivessem bem vestidas. A mulher rebelde não gostava de moralismo e sempre chamava o homem de chato e tirano. Ela queria leveza na vida e férias todos os dias. As brigas surgiam cada vez com mais frequência e se tornavam mais barulhentas. O relacionamento deles era predeterminado. A bolsa com os pertences do homem desapareceu da despensa junto com a caixa de ferramentas. Junto com ela, o aconchego e o equilíbrio da casa haviam desaparecido. A mãe, como se estivesse fora de controle, bebia, fazia festas. Empresas barulhentas ficavam até tarde na cozinha. De vez em quando, ela não dormia em casa. Nessas noites, Carl entrava debaixo do cobertor de Amanda, aconchegava-se a ela e ela lhe contava longas histórias sobre a malvada Baba Yaga, sobre a destemida Chapeuzinho Vermelho, sobre gnomos trabalhadores. De vez em quando, a mãe ficava igual por alguns dias. Em um desses intervalos, a mulher procurou a vizinha com uma chave reserva da porta da frente e um pedido para cuidar das crianças de vez em quando. Ela se queixou longamente sobre a vida e a falta de dinheiro. A tia Kate era uma morena alta e pesada, com um permanente na cabeça. Ela era a chefe do departamento de pessoal de um instituto de pesquisa na cidade e havia dado um emprego para a mãe como faxineira.
Ela não simpatizava com a vizinha bêbada, mas sentia pena das crianças. E então, de repente, a mãe se acalmou e se tranquilizou. Parecia que ela finalmente tinha colocado a cabeça no lugar e que tudo daria certo na vida deles. Rose nasceu. A garotinha de olhos engraxados imediatamente se tornou a favorita de todos. Até mesmo o vizinho rigoroso não conseguia ficar indiferente e cantarolava alegremente para ela nas reuniões. O pai da criança era desconhecido, assim como o pai de Amanda e Carl. Há muito tempo, as crianças pararam de fazer essa pergunta à mãe, o que só lhe causava irritação. Independentemente disso, eles a amavam muito. Agora, ela se assemelhava novamente à sua antiga mamãe gentil, muitas vezes em uma enxurrada de apertos e beijos, cantando canções de ninar e, nos fins de semana, fritando panquecas de renda dourada. Mas logo a mãe ficou entediada com o papel de chefe de família. E novamente começou um carrossel de cavalheiros e companheiros de bebida. Os convidados atuais cheiravam a bebida e a corpos sujos e sujos, tatuagens azuis eram visíveis sob suas roupas e as crianças recebiam, na melhor das hipóteses, um olhar indiferente e, na pior, uma bronca. Os presentes se resumiam a uma garrafa de bebida alcoólica e um lanche modesto. Os cuidados com Rose foram completamente transferidos para as crianças mais velhas e a maior parte deles recaiu sobre os frágeis ombros de Amanda. O dinheiro era muito escasso. Para dar conta de tudo, a menina às vezes tinha de faltar às aulas na escola, mas a ingenuidade natural e a mente curiosa permitiam que ela mantivesse seu desempenho acadêmico em um bom nível. Os interesses da adolescência ficaram em segundo plano e as poucas namoradas desapareceram de vista. Era como se sua mãe estivesse tentando queimar sua alma com vodka ou simplesmente se esquecer de si mesma em um frenesi alcoólico, pelo menos por um curto período. Ela parou completamente de cuidar de si mesma. Seus cabelos não lavados estavam grisalhos, seu rosto estava cheio de rugas, as bolsas pesadas sob os olhos estavam azuis. Com frequência cada vez maior, ela não conseguia comparecer ao trabalho. Amanda ficou com pena dela, substituindo-a e esfregando o chão para que ela não fosse demitida. E então, a mãe engravidou novamente e não escondeu o fato de que havia decidido manter a criança apenas para obter benefícios. Era como se o desejo da mãe tivesse finalmente se realizado. Ela havia conseguido queimar todos os seus sentimentos e lembranças, e tudo o que restava era a indiferença. Indiferença a tudo e a todos. Todos os dias, ela se sentava em um banco no pátio com uma garrafa plástica de cerveja barata e ficava olhando para o mesmo lugar por horas, bebendo o líquido quente e de cheiro repugnante. Amanda tinha que trabalhar cada vez mais na casa de sua mãe. Era muito difícil estudar, trabalhar e cuidar dos filhos mais novos. Era bom que Carl assumisse algumas das tarefas. Na ausência dela, ele podia preparar uma refeição simples. Geralmente era macarrão cozido demais ou mingau grudento, mas a irmã mais velha sempre elogiava o garoto de 12 anos por sua ajuda. Rose já tinha quase 6 anos. Naquela tarde, Amanda chegou da escola e viu uma ambulância do lado de fora de sua garagem. Ela voou até o chão, entrou no apartamento e ficou horrorizada com a cena. Em uma maca médica estava sua mãe. Seu rosto, mortalmente pálido, estava coberto de gotas de suor frio e havia uma poça de sangue no chão próximo. Um jovem paramédico estava ajustando o soro e um médico idoso, com o rosto tenso, falava algo ao telefone. O que aconteceu? A menina sussurrou com medo e se ajoelhou ao lado da maca. Mamãe! Mamãe! Minha querida! O que há de errado com você? Sua mãe teve uma hemorragia uterina grave. Precisamos levá-la para um hospital imediatamente, disse o médico. Amanda reconheceu imediatamente a situação e tomou uma decisão. Eu vou com você. Não vou deixá-la ir sozinha. O médico estava com pressa e nervoso disse:
Não. Nada de parentes na ambulância, isso é proibido pelos regulamentos. Amanda estava muito preocupada com a mãe, que não era muito jovem, por isso não ia desistir. Não, por favor, estou lhe pedindo muito. Não, por favor, estou lhe pedindo muito. Eu não vou interferir. Ela persuadiu o rigoroso médico, com grandes lágrimas escorrendo pelo rosto. Olhando para os olhos cheios de súplica dela, o médico amoleceu e acenou com a mão. Tudo bem. Discutiremos por mais tempo. Vamos. E segurou as alças da maca. No hospital, a garota recebeu um jaleco branco e foi autorizada a esperar no corredor, perto da sala de cirurgia. Havia uma agitação doentia. Ninguém prestava atenção em Amanda. Os médicos que entravam correndo na sala de cirurgia trocavam frases. Uma mulher de 45 anos, descolamento de placenta, hemorragia maciça. O chefe do departamento, de cabelos grisalhos, perguntou a uma jovem parteira que passava correndo. Os anestesistas já foram informados? Sim, respondeu ela. É sobre outra pessoa. A garota assustada tentou se convencer. Depois de um tempo, um médico cansado saiu da sala de cirurgia. O coração de Amanda se apertou de ansiedade. O senhor? Filha? Sim. Ela exalou, aguardando com medo o veredicto médico. O homem, com simpatia, colocou a mão em seu ombro. Ele ficou em silêncio por um segundo, deixando-a perceber a triste notícia, e continuou. A criança foi salva. Agora você tem um irmão saudável. Parecia que a menina havia sido atingida por algo pesado e macio na cabeça. Seus olhos escureceram e ficou difícil respirar. O tempo e o espaço deixaram de existir. Mamãe, mamãe, meu pobre bebê! As lágrimas rolaram em grandes quantidades por suas bochechas. Uma mulher de jaleco branco atirou de seu torpor. Menina, você está doente? Amanda exalou profundamente e respondeu com lábios travessos. Estou bem, obrigada. Era preciso tomar uma decisão e fazer alguma coisa. Como... E o quê? O que fazer em seguida? A garota não sabia como fazer a pergunta certa. Uma enfermeira idosa se aproximou. Leve seu pai e volte. Nós não temos pai? Amanda sussurrou confusa. Bem, você tem uma avó? Algum parente mais velho? A garota balançou a cabeça negativamente. Só um irmão e uma irmã mais novos. Uma mulher de bom coração se sentou ao lado dela. O corpo terá de ser levado e enterrado. O corpo... Amanda até estremeceu ao ouvir essa palavra. É a mamãe dela. A mamãe que a amava, que cantava canções de ninar para ela quando era bebê, que a embalava quando ela chorava. O corpo... A enfermeira sentiu muita pena da órfã e tentou ajudar o máximo que pôde. Saiam, desçam mais a rua, entrem no arco e entrem no pátio. Você verá uma placa Ritual Services, serviços rituais, e eles lhe dirão tudo. E quando posso pegar a criança? A garota percebeu de repente. E quantos anos você tem? A mulher olhou atentamente para ela. 17. Disse Amanda lentamente, começando a perceber onde estava se metendo. Quem vai entregá-lo a você? A enfermeira suspirou e balançou a cabeça tristemente. Ele irá para um orfanato. Quando eu fizer 18 anos, poderei levar meu irmão. Uma pequena luz de esperança cintilou nos olhos tristes da garota. Acho que não. Essas crianças são adotadas muito rapidamente. É melhor você pensar em si mesma. Você mesma, por exemplo, deveria ser mandada para um orfanato. A resposta cruel, mas honesta, deixou a garota atônita. A partir de tal perspectiva, o mundo de repente começou a se desfazer. E, de fato, ninguém perceberia que as crianças já eram independentes há muito tempo, e Amanda estava pronta para trabalhar dia e noite apenas para mantê-las separadas. Não, nós temos ajuda. Os vizinhos estão lá. E, em geral, ela recuou. A enfermeira simplesmente encolheu os ombros e parou de falar. A agência funerária prometeu cuidar de tudo e lhe apresentou uma longa conta.
Suas pernas se transformaram em pesos pesados e ela se esforçou para se mover. Durante todo o caminho de volta, Amanda não conseguia pensar em como dar a triste notícia à pequena Rose e ao sensível Carl. Seus pensamentos estavam confusos. Ela não percebeu a distância que havia percorrido. O vizinho estava esperando por ela. Então, como está a mamãe? Agora Amanda teria que dizer em voz alta pela primeira vez: Mamãe está morta. Ela lutou para conseguir dizer isso e seu lábio inferior tremeu traiçoeiramente. Deus! A mulher balançou as mãos com simpatia. A garota baixou o olhar, pois não queria contar os detalhes. Ela se lembrou dos tristes problemas que tinha pela frente e estendeu a nota em sua mão. Tia Kate, a senhora pode me ajudar? Só tenho metade do dinheiro que estava guardando para a formatura. Eu lhe pagarei mais tarde. Claro, do que está falando? A mulher pegou o papel em suas mãos, na porta da casa da moça, encontrou uma Rose alegre que a abraçou com as duas mãos, apertou-a contra si e gritou: Hooray! Amanda está aqui! Carl olhou para fora do quarto com um livro didático na mão. Você esteve no hospital? E de repente congelou quando viu o rosto da irmã mais velha. Ela caminhou lentamente até a cozinha e caiu exausta em uma cadeira. Era como se alguém tivesse jogado 1000 cobertores sobre seus ombros, mas sua mente estava surpreendentemente clara. As crianças a seguiram. Rose olhava para uma irmã com seus enormes olhos cor de centáurea, sem entender por que sua amada Amanda não se parecia com ela mesma. Carl esperou ansiosamente. Onde está a mamãe? Perguntou Rose com indiferença. Amanda cobriu os olhos por um segundo e suspirou pesadamente. Rose, a mamãe foi embora. Sua voz cansada soou abafada e sem costume. Carl, que havia crescido cedo, prendeu a respiração com uma cara de pedra. Ele tinha acertado. O que você quer dizer com ela se foi? Ela voou para o céu. Havia uma cena em um filme em que a morte dos pais era explicada à pequena heroína. Para a lua? Quando ela vai voltar? Rose estava frenética com as perguntas. Ela não vai voltar, mas estará nos observando lá de cima o tempo todo. E nós viveremos juntos como amigos. A tranquilidade infantil da garotinha ajudou a irmã mais velha a se recompor. A responsabilidade pelo destino deles agora recaía inteiramente sobre ela. Ela tentou abraçar as duas crianças, mas Carl se soltou e fugiu. Ela sabia que era melhor não tocá-lo agora, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Um pouco mais tarde, ela foi até o quarto. Deitado na cama, o menino tentava esconder o rosto choroso da irmã. Amanda se deitou ao lado dele e o abraçou como fazia quando era criança, quando contava histórias para ele na hora de dormir. Eu também estou sofrendo muito, Carl, mas tenho você e a Rose, e tenho uma família. Vamos superar isso juntos, não vamos? Ela sussurrou para o irmão. A irmã mais nova os alcançou. Eu quero ir com vocês, disse ela, subindo e se acomodando entre eles. Carl não se importou, e assim eles ficaram abraçados até o anoitecer. Amanda lhes contou contos de fadas antigos, e a luz noturna projetava sombras fantásticas nas paredes e no teto. Parecia que os três estavam em um mundo estranho, onde o desconhecido assustador estava à frente deles, e somente juntos poderiam superar todos os obstáculos em seu caminho. No dia seguinte, a tia Kate fez uma rápida viagem à funerária, e a conta dos serviços caiu quase pela metade. A Leona não se importou, apenas desejou que a despedida tivesse ocorrido como deveria. Um dia depois, tudo estava pronto. O funeral foi bastante modesto. Dos muitos companheiros de bebida e cavaleiros, ninguém apareceu, talvez eles simplesmente não soubessem. Alguns vizinhos, Carl e Amanda, usavam um grande chale preto que a tia Kate havia lhe emprestado. Rose decidiu não levá-lo com ela para não traumatizá-la, e o levou para o berçário. Os vizinhos sinceros sentiram pena das crianças,
embora a própria falecida, em vida, não tivesse pena. Eles arrecadaram uma pequena quantia em dinheiro, apenas o suficiente para cobrir a diferença que faltava para os serviços funerários. A mãe parecia muito melhor do que quando estava viva. Amanda não se lembrava de uma expressão tão calma e pacífica em seu rosto há muito tempo. Parecia que no momento seguinte ela abriria os olhos e se surpreenderia por estar deitada em um caixão. Esse pensamento absurdo se alojou na cabeça da garota e não lhe permitiu lidar com suas emoções. As lágrimas caíam em torrentes, sem cessar, durante todo o caminho até o cemitério. Somente quando, após a despedida, o caixão foi baixado e homens com pás começaram a encher o buraco com terra, lenta e cuidadosamente. Ficou um pouco mais fácil, ou talvez todas as lágrimas tenham saído. As poucas pessoas que estavam se despedindo se dispersaram. As crianças se abraçaram e choraram em silêncio pelo túmulo da mãe. As relações entre os filhos ficaram ainda melhores do que antes. Cada um conhecia sua área de responsabilidade. Carl levava sua irmã mais nova ao jardim de infância, no caminho para a escola, e a buscava no caminho de volta. Depois, trabalhava na cozinha, limpava o máximo que podia e, à noite, fazia a lição de casa. Amanda assistia às aulas para evitar ser expulsa da turma de formandos. E, à tarde, corria para lavar o chão nas entradas das casas vizinhas. Ela havia sido recusada para um emprego no Instituto de Pesquisa. Até Rose deixou de ser irritadiça pela manhã e ajudava na casa. A ideia do irmãozinho desconhecido não dava trégua. Onde ele estava e o que havia com ele? Agora tocará o último sino, e depois mais um pouco, e o aniversário. E então poderíamos sair correndo para encontrar o pequenino. Apenas espere por mim. Eu vou encontrar você. Pensava a menina, todos os dias, antes de ir para a cama. Tia Kate começou a dar uma olhada quase todos os dias. Percorria os cômodos, olhava os armários e a geladeira, e chamava isso de cuidados com os órfãos. A vizinha de negócios já estava de olho no espaçoso apartamento de 3 cômodos, porque as crianças seriam enviadas para um orfanato de qualquer maneira, mas recentemente o filho dela decidiu se casar e trouxe a escolhida para o pequeno apartamento. A perspectiva de fornecer aos recém-casados metros espaçosos e até mesmo móveis não lhe dava paz. Mas o tempo passou e a situação da moradia do vizinho não mudou. A filha mais velha do falecido já havia terminado a escola e recebido seu certificado, mas era como se eles tivessem se esquecido das crianças. Era necessário fazer tudo com suas próprias mãos. Certa noite, depois de limpar a entrada ao lado e voltar para casa, Amanda encontrou 2 mulheres desconhecidas no apartamento. Uma morena de cabelo curto, vestindo um terno escuro e óculos de aro grosso na ponta do nariz, estava escrevendo algo em sua mesa. A outra mulher, a loira do lado oposto, usando um paletó cor de mostarda sobre um vestido de tricô preto, estava de pé, na frente de Rose e Carl. Eles estavam amontoados no sofá, parecendo animais caçados. Aparentemente, ela acabara de obrigá-los a fazer alguma coisa. "Ah, aí está a Amanda! Estávamos esperando por você!" exclamou a hóspede loira. As boas-vindas e a simpatia em sua voz contradiziam o olhar frio e oficial. "Meu nome é Ellen. Esta é Margaret." A mulher atrás da mesa olhou para a garota por baixo dos óculos. "Representamos o serviço de proteção à criança." Amanda já havia entendido tudo, mas em seu coração havia esperança de um desfecho feliz. A mulher continuou. "Recebemos informações sobre 3 menores de idade que vivem aqui sem supervisão. Farei 18 anos daqui a 6 meses." A garota se apressou em me especificar. "Querida, você ainda é legalmente uma criança por alguns meses. Sua família sofreu um acidente e o Estado está assumindo sua custódia. Estamos aqui para ajudar." Explicou o funcionário com carinho, mas com firmeza.
Arrume suas coisas, suas e das crianças menores. Mas estamos conseguindo lidar com a situação, estamos limpos e temos tudo o que precisamos. Amanda tentou provar seu ponto de vista. A assistente social balançou a cabeça de forma condescendente. Seu olhar congelou toda a vida ao seu redor e seu tom era intolerante. Reúnam-se, não há nada para discutir. Vocês não podem nos derrubar agora esta noite. Os nervos da irmã mais velha começaram a ceder ao desespero e à impotência. Não só podemos como temos que fazer isso, a mulher lhe assegurou calmamente, acrescentando: por favor, não nos obrigue a pedir ajuda e usar a força. Afinal, você só vai assustar as crianças menores. Chorando silenciosamente, Amanda reuniu todas as coisas necessárias e os 3 órfãos partiram rumo ao desconhecido. Por alguns dias, eles ficaram em uma pequena casa com apenas cerca de 10 crianças. Os cuidadores os colocaram em um quarto separado, alimentaram-nos bem e não os incomodaram em nada. Carl e Rose não saíram do lado de Amanda, estavam concentrados, mas calmos. A menina já havia aceitado e decidido por si mesma que, nessas condições, eles poderiam esperar sem dor pela sua vida adulta e o principal era que não fossem separados. Mas acabou que aqui eles estavam apenas esperando a distribuição. 3 dias depois, um carro com assistentes sociais veio buscar Rose e Carl. A menina mais velha teve que ir para outro orfanato. Foi de partir o coração ouvir o choro da irmãzinha. Amanda deu um beijo de despedida na menina e, em meio às lágrimas, prometeu que os encontraria muito em breve e os levaria embora. Carl vivenciou a despedida em silêncio, mas, ao entrar no carro, disse à sua irmã mais velha: estaremos esperando por você. Sua alma se dividiu em pedaços. Um deles foi levado para uma direção desconhecida por um carro, junto com seu irmão e sua irmã. Em vez dela, a frieza se instalou em seu interior. No novo local, arrasada e indiferente ao ambiente, Amanda ficou sentada na cama do quarto das meninas por vários dias, e as outras meninas não se interessaram muito pela nova garota. No orfanato, elas não tinham pena umas das outras, tinham suas próprias regras. Algumas meninas da mesma idade praticavam bullying e roubavam as mais jovens. Ao ver esses casos, Amanda imaginava que poderia ser seu irmão e sua irmã, e um dia ela não suportou e defendeu a criança ofendida. Agora, ela estava sendo vítima. No início, ela simplesmente colocava ratos mortos no criado mudo ou comida estragada na cantina. Mas, finalmente, ela foi encurralada tarde da noite. Se você não trouxer uns $200 amanhã, vai se arrepender, sibilou o valentão na cara dela. Amanda percebeu que não haveria vida para ela aqui e que era inútil reclamar com os tutores, pois isso só agravaria sua situação. E no dia seguinte, a garota fugiu. Isso aconteceu espontaneamente. Ela simplesmente saiu com o que estava do lado de fora do portão, que alguém se esqueceu de fechar. Em seu bolso havia apenas um velho telefone de botão, herdado de sua mãe, e uma pequena quantia em dinheiro. Ela não havia se desfazido desse dinheiro, pois tinha ido parar em um orfanato. A uns 50 metros dali havia um ponto de ônibus, onde um micro-ônibus branco estava parando. A decisão veio de repente. Ela estava viajando pelo que parecia uma eternidade, para algum lugar distante. Fora da cidade, não havia nenhum plano. A alegria da libertação inesperada foi substituída pela incerteza sobre a coisa certa a fazer. E assim, quando pequenas e bonitas casas com telhados coloridos, repletas de vegetação, substituíram os ascéticos prédios altos, em uma das paradas, o ônibus parou de repente. O fim. O Marshrutka se livrou dos últimos passageiros, deu meia volta e foi embora, deixando uma nuvem empoeirada. Amanda se viu na periferia da cidade. O desconhecido era assustador e excitante, mas ela não queria voltar, tampouco podia voltar para casa,
pois eles a procurariam lá antes de tudo. E não havia mais ilusões sobre as intenções da tia de negócios de Kate. Seu olhar recaiu sobre a placa de sinalização antes da saída da rodovia. Dashni Village Berioski, dizia a placa. A memória é uma coisa incrível. Às vezes, sons, imagens ou conversas, uma vez acidentalmente capturados e arquivados nas profundezas do cérebro humano por algum tempo, ressurgem. Foi exatamente esse o momento. Ela se lembrou imediatamente da conversa de duas senhoras idosas vizinhas que ouviu no ano passado ao passar pelo banco na entrada. É uma pena que eu não tenha força suficiente para a Dasha. Desde a morte de meu marido, nunca mais fui lá, já faz 3 anos, e há uma casa tão bonita e um pequeno terreno com seu próprio poço, a Vila de Berioski. Talvez você já tenha ouvido falar dela? A casa mais externa com telhado azul e persianas azuis é a única que existe lá. O plano nasceu por si só. Estabelecer-se nessa Dasha e ficar lá até que ela atingisse a maioridade. Amanda tirou o dinheiro do bolso e o contou. O plano foi imediatamente complementado com mais um item. Era urgente encontrar um emprego. Depois de cerca de 15 minutos de caminhada, a Dasha do vizinho apareceu na beira de um pequeno bosque de bétulas. Amanda empurrou o portão, que rangeu e se abriu de forma acolhedora. O minúsculo terreno e a casa dilapidada estavam em mau estado. O caminho mal era visível através da grama, as persianas empoeiradas e desbotadas pelo sol estavam fechadas e cobertas de hiera. Por via das dúvidas, a garota bateu na porta, mas naturalmente não houve resposta. A porta estava fechada. Depois de pensar um pouco, Amanda se apoiou no tapete sujo. Uma pequena chave de prata foi encontrada embaixo dela. O interior do quarto cheirava a poeira e umidade. Estava escuro como breu. Sem nenhuma esperança, ela apertou o interruptor do lado direito da porta e, milagrosamente, uma lâmpada fraca se acendeu sob o teto baixo. Essa boa sorte a inspirou a explorar mais. O antigo chalé consistia em um cômodo e uma cozinha. Havia as necessidades básicas para uma existência modesta: 2 camas velhas de metal, uma mesa, cadeiras, um fogão a lenha no canto e vários utensílios. No quarto, havia uma estante empoeirada. Aparentemente, o proprietário era um amante de livros. As persianas cederam facilmente e deixaram entrar a luz do sol. Os raios dourados incidiram imediatamente sobre as paredes e deram ao cômodo uma certa qualidade atmosférica. A limpeza levou o dia inteiro. Cansada, mas satisfeita consigo mesma, ela se sentou na varanda de madeira, ainda com o calor do dia abafado. Os pensamentos pesados começaram a voltar novamente. Diante de seus olhos estava o olhar de despedida de seu irmão e o rosto pobre e choroso de sua irmãzinha. A irmã mais velha ainda não entendia em detalhes como seria capaz de unir a família, mas prometeu que faria de tudo para isso. Encontrar um emprego foi difícil. A internet estava lenta, mas Amanda estudou os anúncios em todas as fontes disponíveis sem dormir ou descansar. Praticamente, não havia vagas onde ela pudesse conseguir um emprego sem passaporte. Depois de pesar todos os prós e contras, a garota decidiu oferecer seus serviços como cuidadora na seção de anúncios gratuitos. Surpreendentemente, no dia seguinte, o telefone tocou e uma voz feminina alegre falou no receptor. Amanda! Olá! Sou do anúncio. Meu nome é Catherine. Você ainda está procurando um emprego como cuidadora, não é? Sim, mas moro longe da cidade. A moça se apressou em esclarecer. Excelente! A mulher ficou feliz de repente. E você não quer trabalhar em casa? Tenho um marido deitado, mas há muito tempo quero ir para a aldeia. E acrescentou. Com o pagamento não vou me ofender e até pagarei mais se necessário. Depois de pensar um pouco, Amanda concordou. Dê-me o endereço e eu irei ao seu encontro, exigiu a jovem. 3 horas depois, um jipe vermelho parou no portão.
Catherine estava espetacular. Uma morena de 25 anos, com uma calça justa e uma blusa vermelha brilhante. Ela parecia uma propaganda ambulante de um salão de beleza. Suas extensões de cabelo preto, lábios de silicone e cílios anormalmente longos faziam com que ela parecesse uma fã de tratamentos sofisticados. Pelo contrário, a aparência simples de Aliona, a falta de maquiagem e o cabelo loiro escuro, trançado, satisfaziam a jovem. Era exatamente como ela achava que uma empregada deveria ser, desbotada. Com medo de se sujar da soleira da porta, Catherine olhou com receio para dentro da casa, despretensiosa. Ótimo, perfeito, murmurou ela, o que surpreendeu a futura enfermeira. As tentativas de Amanda de esclarecer o que seu marido estava doente e quais seriam seus desejos de cuidados não tiveram resultado. A mulher ardente apenas sorriu. Não se preocupe, vocês vão se conhecer amanhã e discutir tudo juntos. De manhã, carro especializado chegou, e 2 enfermeiros fortes carregarão o inválido em uma maca para dentro da casa. Depois de colocar uma pequena sacola com coisas na varanda, eles saíram imediatamente sem dizer uma palavra. A garota foi deixada sozinha com um homem desconhecido em uma casa estranha. O novo ocupante aparentava ter cerca de 40 anos de idade. Talvez ele tivesse uma barba rala e o cansaço interminável em seu rosto devido à dor que sentia. Seus grossos cabelos castanhos não eram tocados por uma mão de barbeiro há muito tempo. Seus olhos cinzentos e tristes olhavam com indiferença para o teto. Meu nome é Amanda. A garota decidiu estabelecer relações imediatamente e sorriu de forma acolhedora. O inquilino relutantemente virou a cabeça e olhou para a cuidadora por um tempo. Ele não esperava ver uma garota frágil em tal função. Seus longos cabelos louro-escuros estavam penteados em um rabo de cavalo bem arrumado. Seu nariz era pequeno, ligeiramente arrebitado, seus lábios eram carnudos e ela tinha uma covinha bonita na bochecha. Os olhos azuis ingênuos irradiavam participação sincera e bom coração. Meu Deus, ela é apenas uma garota. O que ela pode fazer por mim? Pensou ele, mas em voz alta, apresentou-se roucamente. John, prazer em conhecê-lo. Sua esposa me contratou, mas infelizmente ela não me falou nada sobre você. Não é de surpreender. Ele sorriu amargamente e continuou sarcasticamente. Que ela não saiba nada sobre mim. E agora ela não quer saber. Amanda tentou imaginar como seria deixar de ser um homem saudável e cheio de vigor para se tornar subitamente incapaz e dependente dos outros. Sentindo pena de John, ela se sentou ao lado da cama e perguntou: Você não pode me contar o que aconteceu? A franqueza e a ingenuidade infantis conquistaram o homem, que há muito não se interessava por seu estado de espírito. De repente, ele quis compartilhar seus sentimentos íntimos com alguém. John foi proprietário de uma empresa de construção civil bastante bem-sucedida por muitos anos. Enquanto ele estava desenvolvendo seu negócio, não era suficiente para formar uma família. Mas há cerca de 2 anos, seus pais faleceram um após o outro, e um sentimento pesado de solidão sem fim tomou conta do homem. A enorme casa ficou vazia durante a noite e John não queria voltar para o lugar onde só se deparava com o eco dos passos e o farfalhar silencioso das cortinas, que balançavam levemente por causa da corrente de ar. Mas o sonho de uma família forte e amigável permaneceu em sua alma. Logo na festa de aniversário de um amigo, conheceu Catherine, e a paixão o envolveu no ritmo do tango. Os conhecidos advertiram repetidamente o empresário para que não tomasse medidas precipitadas. Olhe, diga com cuidado. Essa pessoa é muito perversa. Corriam rumores de todos os tipos. Mas ele não ouvia mais. Uma morena brilhante se agarrava a ele com um aperto mortal. Muito pouco tempo se passou, desde o primeiro encontro até a marcha de Mendelssohn.
Mas após o casamento, a mortalha do amor começou a cair gradualmente. Catherine não foi criada para uma família. Ela não queria filhos, não estava interessada em passar o tempo em casa, sozinha com o marido. Clubes, festas e compras. Esse é o limite de seus sonhos. Depois de um árduo dia de trabalho, voltando para a casa sem vida e esquentando uma fatia de pizza velha da padaria mais próxima, John não entendia por que havia se casado. O relacionamento havia se desgastado e há alguns meses o homem começou a falar em divórcio. A esposa ociosa prometeu corrigir seu comportamento para não perder John. Por algum tempo, ela ficou sentada em casa, em silêncio, como um rato, tentando cozinhar alguma coisa, sorrindo com dificuldade. Muitas vezes, acreditando que o marido não notava nada, fechava-se no banheiro e falava com alguém ao telefone por longos períodos. Mesmo morando juntos, os cônjuges estavam se distanciando cada vez mais. Mas há 2 meses, inesperadamente, houve um desastre. John foi assaltado e espancado até a morte, bem na varanda de seu próprio escritório. Os médicos salvaram sua vida, mas a lesão em sua coluna cervical o deixou inválido. O corpo do homem tornou-se quase incontrolável e os poucos movimentos que ele conseguia fazer eram feitos com grande esforço e uma dor aguda e excruciante. O prognóstico da equipe médica foi decepcionante. Os efeitos da lesão poderiam deixá-lo permanentemente acamado. Os agressores nunca foram encontrados, as câmeras de vídeo estavam desligadas naquele dia, não havia testemunhas. A esposa compareceu ao hospital apenas 2 vezes, principalmente para discutir o futuro da empresa. Os funcionários da empresa telefonaram, reclamando de Catherine e de sua interferência sem cerimônia nos assuntos do cônjuge. Todas as tentativas de assumir o controle falharam. Uma área específica de construção não lhe agradava. A empresa ainda era mantida apenas às custas de projetos anteriores. Mas John não tocava mais em nada. A depressão se abateu e não havia mais sentido em continuar existindo. O mundo estava finalmente despedaçado. Mesmo depois de voltar para casa na semana passada, não ficou mais fácil. A fria Catherine sorriu falsamente e tentou vender sua ideia de vender o negócio antes que fosse tarde demais. Para piorar a situação, a jovem já não fazia quase nenhum segredo sobre os telefonemas de seu amante. John se sentia fisicamente desconfortável por estar sob o mesmo teto que ela. Ele estava pronto para ir até o fim do mundo e concordou imediatamente com a proposta de se mudar da cidade. Na verdade, ele não se importava mais. Ele estava indo para lá para morrer. Você estará melhor no campo. Uma enfermeira cuidará de você. A esposa dele estava balbuciando. Assim que eu vender o negócio, irei até você imediatamente. Acho que deveríamos vender a casa também, porque precisamos de um prédio de 3 andares agora, argumentou ela. Amanda ficou chocada com a história e queria fazer algo para ajudar, mas não sabia como. Gostaria que eu cozinhasse alguma coisa para você? Foi a única coisa que lhe veio à mente. John sorriu gentilmente pela primeira vez. Depois de tal confissão, ela se sentiu repentinamente leve e livre. Eu quero batatas fritas. E assim eles viveram juntos. Amanda cuidava habilmente de sua pupila, cozinhando, lavando e lavando roupas. John não queria ser um fardo pesado e, tentando facilitar o trabalho da simpática enfermeira, fez esforços incríveis para se movimentar de alguma forma. Ele já conseguia dar alguns passos com uma bengala. Cada movimento era insuportavelmente doloroso.
Mas o homem não ia desistir. Não queria parecer um tronco inútil e indefeso aos olhos de Amanda. John gostava muito da incrível garota brilhante, mas não sabia como se sentir em relação a ela. À noite, ela acendia velas, pois o pequeno abajur não dava conta da iluminação e lia para ele os livros antigos deixados de forma tão conveniente pelo antigo proprietário. Depois, eles conversavam longamente sobre tudo no mundo, até mesmo sobre o espaço e os dinossauros. O empresário descreveu os países em que havia estado. Quando não havia mais o que falar, eles ficaram em silêncio, olhando para sombras bizarras que dançavam nas paredes. Um fio espiritual elusivamente fino se estendeu entre eles, ficando mais forte a cada dia. A garota admirava esse homem forte e inteligente. Ele era confiável. Uma dessas noites, ela se atreveu a contar sua triste história. John ficou em silêncio por um longo tempo depois de ouvi-la, digerindo a informação. E então disse brevemente: "Não se preocupe, vai dar tudo certo." E a garota, por algum motivo, acreditou. Ela acreditou. E de repente percebeu que amava aquele homem há muito tempo. Destinos trágicos unirão duas almas solitárias e sofridas. Algum tempo depois, Catherine apareceu, como sempre, desafiadoramente brilhante, e trouxe com ela uma jovem, seu antípoda. Ela era muito baixa em estatura, usava um terno preto de negócios abotoado, com um corte de cabelo curto e fino, e uma grande pasta de couro nas mãos. Este é o tabelião, disse Catherine casualmente para a enfermeira que a recebeu no portão. Seu olhar determinado e sedento de sangue antecipou sua tão esperada presa. Quando viu John sentado na cama, a mulher vacilou. "John, você está com boa aparência." O tom falso não conseguiu esconder sua surpresa e irritação. "Conheça Ellen. Ela nos ajudará com a papelada." "Que documentos?" O homem fingiu não entender o que ela estava querendo dizer. "O que você quer dizer com isso? Você e eu tínhamos um acordo? Lembra-se? Você me prometeu que entregaria a empresa e a casa para mim, eu as venderia com lucro, me mudaria com você e viveríamos juntos e felizes para sempre. Eu não combinei nada com você e não vou reescrever nada." O rosto calmo do marido irritou a esposa egoísta. "Mas, John, nós conversamos sobre isso, lembra-se? Eu organizei tudo, até trouxe um tabelião. Você só precisa assinar." Ainda tentava pressionar o marido teimoso. "Não faremos nenhum acordo," respondeu o homem com firmeza e recostou-se no travesseiro. A conversa com Catherine o fez se sentir pior. Ele estava com dor de cabeça. "Você não precisa de mais nada. Vai apodrecer deitado pelo resto de sua vida. E eu sou jovem, ainda tenho que viver e viver," gritou a esposa, incapaz de conter suas emoções. "Já disse tudo." O marido fechou os olhos, queria que Catherine deixasse seu abrigo temporário o mais rápido possível. A esposa olhou para a tabeliã com uma pergunta muda, mas ela apenas balançou a cabeça negativamente. Mordendo o lábio, a esposa tentou se justificar tardiamente. "John, desculpe-me. É que estou muito preocupada com você. Então, me precipitei. Descanse, querido, descanse. Eu voltarei mais tarde." E a delegação oficial saiu imediatamente. Antes de sair, Catherine chegou bem perto de Amanda e, inclinando-se, disse em voz baixa: "Ouça, eu provavelmente, quando a contratei, esqueci de explicar que meu marido vai piorar cada vez mais. Os médicos disseram que ele não vai ajudar. Não precisa se esforçar tanto. Apenas caldo uma vez por dia. Jogue-o em uma tigela e pronto. E então eu lhe pagarei mais. Muito dinheiro." Ela olhou significativamente para os olhos da garota brilhante, dizendo: "Se não for estúpida, você entenderá." Ela partiu para a cidade em seu carro de luxo. Amanda estremeceu, mas voltou a si rapidamente. Ela não podia preocupar John
Ele já estava infeliz com a visita inesperada. O cheiro forte do perfume caro, doce e delicioso de Catherine ainda pairava no quarto. A moça abriu bem a janela, agachou-se ao lado da cama e colocou a palma da mão na testa dele. O homem abriu os olhos, a dor de cabeça começando a desaparecer lentamente. Que bênção ter você agora, Amanda. Com ternura na voz, ele sussurrou, apertou gentilmente a palma estreita da mão dela com as mãos, levou-a lentamente aos lábios e a beijou com ternura. A garota sorriu suavemente e disse baixinho: "Vamos tomar um chá." No dia seguinte, Amanda precisou reabastecer seus modestos suprimentos de comida em uma pequena loja local. Bem ao lado da loja, uma boa casa de tijolos brancos de 2 andares, coberta com telhas verde esmeralda, atraía sua atenção a todo momento. Havia vários carros estacionados em frente a ela, e às vezes havia uma fila de pessoas, algumas delas com muletas. Na loja, Amanda decidiu perguntar o motivo da multidão. "Ah, esse é o Tom, nosso feiticeiro, nosso muleta, o homem dourado", respondeu a vendedora corada. "Ele recebe muitas pessoas. Ele colocou meu cunhado de pé novamente, ele sofria de dor nas costas há muito tempo e agora está tão bom quanto um pepino." Ela continuou a elogiá-lo, pendurando açúcar em sacos. "Eles são caros?" perguntou a garota timidamente. "Ah, é mesmo? Tom não recusa ninguém. Ele tem seus próprios princípios. E as pessoas agradecem a quem puderem. Quem traz batatas, quem traz ovos caseiros. Os ricos, é claro, dão dinheiro. Dizem que um empresário até lhe deu um carro, mas ele recusou um presente tão generoso." Tom ajudou seu filho a se recuperar após o acidente. Depois de pagar as compras, Amanda saiu e esperou que todos os pacientes saíssem. O destino, inesperadamente, lhe deu uma chance e a garota não iria recusá-la. Uma chama de esperança se acendeu e a aqueceu em seu interior. 2 horas depois, o último paciente foi levado em um Niva branco e a moça apertou com decisão a campainha na entrada do pátio. Quase que imediatamente, um homem magro e forte de cerca de 60 anos, com olhos escuros e nariz adunco, saiu. Ele estava vestido com uma camisa de algodão cinza claro e calças largas como um traje cirúrgico. Suas mãos atarracadas terminavam em palmas enormes em forma de pá que provavelmente poderiam dobrar uma ferradura sem dificuldade. "Olá? Você é o Tom?" Uma voz agitada. "Então eu sou o Tom, isso mesmo. O que você tem aí?" Ele sorriu, seus olhos quase pretos e penetrantes fitando a estranha por baixo de suas sobrancelhas espessas. A garota tremeu como um álamo solitário ao vento. Homem, 35 anos, ferimento no pescoço e na cabeça. Amanda tentou ser sucinta para não desperdiçar o precioso tempo do curandeiro. "Traga-o amanhã, a partir das 9 horas. O barítono grosso era suave e tranquilizador. "Moramos aqui perto, na rua Zelenaia. A última casa", acrescentou a garota apressadamente, com um olhar de súplica em seus grandes olhos. O curandeiro respondeu positivamente. "Certo, voltarei à noite", disse ele brevemente e desapareceu no pátio. Por volta das 7 horas, quando o sol já estava se pondo para a noite atrás do telhado de um chalé vizinho, Tom apareceu. Ele examinou o corpo inteiro do novo paciente com seus movimentos habituais. Começou pelo pescoço e pela cabeça, depois, com dedos sensíveis, desceu pela coluna até o cóccix. O curandeiro estava extremamente concentrado. Parecia estar completamente absorto em si mesmo. De repente, John gritou. "Está doendo aqui? E aqui?" O curandeiro continuou seu diagnóstico. O paciente gritava e gemia quando os pontos de dor eram pressionados. Amanda se encolheu como um pardal no frio e se sentou no canto. Cada som de dor ecoava em sua alma. Seu peito formigava desconfortavelmente. "Sim", murmurou Tom. "É tarde demais." "Quando foi a lesão?" 3 meses atrás." "Entendo."
O médico olhou atentamente para os olhos do paciente e de repente perguntou seriamente: Você quer viver? Sim, quero. O homem respondeu com a mesma seriedade. Os homens pareciam se entender. Não é fácil e não é rápido. Agora ele se voltou para a Liona. Vá lá, garota. Dê uma hora de caminhada. A garota obedientemente saiu da casa por trás do portão. A inquietação em seu peito não a abandonava e, por isso, ela não queria sair para passear. Se ao menos isso funcionasse, senhor, ela orou mentalmente. A garota ficou em suspense na cerca, inclinada até que Tom se aproximou. Ele parecia muito cansado e sua camisa estava encharcada de suor. Voltarei amanhã no mesmo horário, disse ele brevemente em resposta à pergunta muda e caminhou lentamente de volta para seu quarto. Em uma semana após o início do tratamento, houve uma clara melhora, seu corpo se tornou mais obediente, a dor diminuiu e John andava cada vez mais com a bengala nas mãos. Ele não era mais atormentado por cada passo, cada movimento. E agora, ele estava descendo os degraus da varanda, agora estava saindo pelo portão e, finalmente, de forma lenta, mas segura, começou a ir ao curandeiro para sessões por conta própria. No início, parecia uma expedição completa, mas o curandeiro insistia em uma carga constante. Ele também teve que se acostumar com os exercícios diários, antes abandonados pelas preocupações com os negócios. Amanda nunca se afastou do convalescente. Sobrecarregada, todas as manhãs, ela corria pela casa, fazendo as tarefas e, à noite, a tão esperada longa caminhada até a casa de Tom. Eles voltaram tarde, de mãos dadas e observando o pôr do sol, conversando alegremente, cansados, mas felizes. John estava se sentindo bastante confiante a essa altura. Há muito tempo, ele havia tomado uma decisão por si mesmo e começara a fazer ligações para o trabalho para se manter atualizado. Pouco a pouco, um plano foi amadurecendo, e assim, sentindo-se forte o suficiente, o empresário chamou um táxi e foi para seu escritório. O carro de sua esposa estava estacionado no estacionamento. Os subordinados encantados cercaram o chefe. Todos queriam apertar sua mão. John Sergeyevich, finalmente, você está maravilhoso. A alegria era genuína. Ele entrou em seu escritório sem bater na porta. Na escrivaninha, Catherine estava separando uma pilha de papéis. Ao lado deles, havia mais uma pilha de pastas. Qual é o problema? Ela levantou a cabeça com um olhar altivo e descontente, imediatamente substituído por surpresa e um sorriso torto. Olá, Catherine. Seu marido estava à frente de sua reação e entrou rapidamente, apoiando-se apenas ligeiramente em sua varinha. Sua esposa saiu de trás da mesa, pensando febrilmente no que fazer em seguida. Ela estava espetacular como sempre. Blusa branca com os 2 primeiros botões abertos, saia justa de couro preto e sapatos de salto alto envernizados. A maquiagem brilhante completava o visual. Parecia que no momento seguinte ela iria se esticar, abrir mais alguns botões e girar em torno do mastro. A ansiedade cintilou em seus olhos negros. John, que alegria! Que boa influência a vida no campo teve sobre você! E tudo isso graças a mim? Ela se recuperou rapidamente da surpresa e tentou abraçá-lo. Sim, graças a você. Sim, graças a você. O homem sorriu, afastando-se. O que está procurando? John, estou tentando salvar nosso negócio. Estou tentando salvar nosso negócio, disse ela com uma falsa reprovação. Nosso negócio? O marido deu uma risadinha, deu a volta na mesa e sentou-se em sua cadeira. Não precisa mais se preocupar. Estou libertando-a dessa confusão e tomando tudo em minhas próprias mãos. A jovem imediatamente se orientou e tentou mudar o sotaque da conversa. John, eu estou aqui há meses, dia e noite, trabalhando duro enquanto você está de férias no deserto. Ela se ressentiu e fez beicinho ressentido.
Eu ouvi, Catherine, o que você tem feito dia e noite, então tire suas coisas de casa e nos vemos no tribunal. E finalmente conheci a garota dos meus sonhos. Foi ela quem apareceu e me salvou. John deu um suspiro de alívio. Será que ele realmente tinha dito o que deveria ter dito há muito tempo? A morena sensual ficou vermelha, percebendo que não tinha mais nada a fazer aqui. Bem, não, você não vai se livrar de mim tão facilmente. Ela pensou com raiva para si mesma e saiu, batendo a porta com força. A equipe do escritório provavelmente já havia adivinhado o que tinha acontecido na sala do diretor. Eles murmuraram em aprovação e riram depois dela. Isso enfureceu Catherine ainda mais. Tudo não tinha saído como planejado por causa dessa infestação. Ela não conseguia mais reprimir sua raiva. Entrando no carro, ela imediatamente pegou o telefone e discou o número da cuidadora. Ah, você, sua vadia ingrata! Em vez de cumprimentar, ela gritou para o receptor. Quem pediu a você, sua tola, para ajudá-lo? Eu já fiz quase tudo. Convenci meu amante e o amigo dele a atacá-lo. Concordei com a venda da empresa. Seu desgraçado, você arruinou tudo para mim. A morena estava histérica, mais para si mesma do que para seu interlocutor. Amanda desligou a gravação da conversa e imediatamente a enviou para John, como haviam combinado. O homem nem sequer duvidou de quem era o culpado por seus infortúnios. Conhecendo a natureza explosiva de sua esposa, ele precisava provocá-la para obter provas. Depois, era uma questão de técnica, polícia, investigação e tribunal. Tendo tomado as rédeas do poder, o experiente empresário rapidamente estabeleceu o processo de trabalho. Felizmente, não era tarde demais. Ele levou sua amada Amanda para sua mansão e propôs casamento, pois ela tinha 18 anos. Com a ajuda dos contatos de John, eles rapidamente descobrirão o paradeiro do irmão e da irmã mais novos. Havia até o orfanato parecia demorar uma eternidade. Amanda finalmente veria sua família. Rose e Carl já estavam me esperando no corredor, acompanhados por um jovem professor. Quando viram sua amada e tão esperada irmã, as crianças correram para ela com toda a força. Rose, por hábito antigo, agarrou-se à menina. O menino também colocou os braços em volta do pescoço dela e se apertou contra seu ombro. Carl! Rose! A irmã mais velha não conseguiu mais se conter e lágrimas de felicidade rolaram pelo seu rosto. A irmã mais nova também chorava, mas não conseguia dizer uma palavra. Até mesmo seu irmão, que havia crescido em 6 meses, não tentou esconder os olhos molhados. Era impossível ficar indiferente ao ver esse encontro emocionante. A funcionária do orfanato limpou furtivamente o rosto com um lenço e John sorriu alegremente. Mas um problema precisava ser resolvido e os recém-casados chegaram ao endereço onde a família costumava morar. Os parentes do antigo vizinho já estavam firmemente estabelecidos no apartamento. Durante esse tempo, a tia de Kate percorreu um número incrível de cartórios e até mesmo procurou os corretores de imóveis negros. Eles prometeram ajudar a legalizar a propriedade roubada. Mas Amanda e John chegaram bem a tempo. A vizinha não podia aceitar que os metros desviados estivessem literalmente escapando de suas mãos. Eles tiveram que chamar a polícia para expulsar os inquilinos insolentes do apartamento das crianças. A enorme casa de John, construída por ele originalmente para uma grande e amigável família, depois de muitos anos, estava finalmente cheia de risadas, calor e amor das crianças. O ano novo estava se aproximando e toda a família estava se preparando ativamente para a comemoração. John trouxe uma enorme árvore de Natal e, com a ajuda de Carl, montou-a na espaçosa sala de estar, perto da lareira. Todos a decoraram juntos. Bolas multicoloridas, pinguentes de hielo cintilantes e guirlandas brilhantes decoravam a beleza da conífera. Juntos,
Eles pensarão no cardápio da mesa festiva, encomendarão presentes, fizerão desejos, rirão e brincarão. Durante os problemas agradáveis, apenas um pensamento não dava paz a Amanda. O pensamento de seu irmão mais novo. Onde ele estava seu pequeno sangue, o que há de errado com ele? Sentindo o desejo de sua amada, seu marido começou a reunir secretamente informações sobre a criança. Um dia, ao chegar do trabalho, sem as preliminares, ele colocou os documentos sobre a mesa. A jovem esposa olhou para ele com surpresa. O nome dele é Sean. Ele está na segunda casa para bebês. Ele ainda não foi adotado, mas pais em potencial se apresentaram recentemente e ainda estão sendo avaliados, informou o homem. Amanda pegou os papéis e começou a folheá-los freneticamente, com os lábios trêmulos e as lágrimas inundando as palavras impressas no papel. Sean, meu querido sangue, gostaria de poder ver você. A ternura por seu irmão desconhecido, o homenzinho, dominou a garota. Um pouco chorosa, ela abraçou o marido com gratidão. Obrigada, meu querido. Mas ela não se atreveu a fazer a pergunta principal. John entendeu tudo sem palavras. Não vai ser fácil, mas eu prometo que farei o possível e o impossível para levá-lo até nós. E Amanda acreditou nele. Ela sempre havia acreditado. Obrigada. Eu te amo muito. Agora ela sabia exatamente o que desejaria para a véspera de Ano Novo. Amanda acordou de suas lembranças emocionantes. Os Chapins já tinham tomado o café da manhã e ido cuidar de seus afazeres. No quintal, as crianças estavam brincando, aproveitando os montes de neve e o dia de folga. Rose, de bochechas rosadas, vestida com um casaco branco e um chapéu peludo, da mesma cor com orelhas, parecia um animal fofo. O amigo da menina, um bulldog francês, também vestido com um pequeno puff de cachorro, estava se debatendo e bufando animadamente nas proximidades. Juntos, eles estavam construindo uma espécie de enorme caverna de neve. Os guinchos felizes e os latidos dos cães se espalharam por toda a vizinhança. O Carl, mais sério e reservado, estava esquiando pela propriedade. Sentado na grade, um grande e importante gato ruivo olhava com condescendência, sem querer participar, para não molhar os pés. Amanda se afastou da janela e se inclinou para o berço. Sean estava dormindo tranquilamente. Tão pequeno e comovente, ele havia retornado recentemente à família e era como se nunca a tivesse deixado. De repente, Amanda agarrou seu estômago e algo lá dentro, na área do diafragma, vibrou como um pequeno pássaro. A heroína já sabia que outra vida havia nascido, outro ente querido. Uma sensação de serenidade e felicidade tomou conta da jovem. Agora que todos os seus parentes estavam perto dela, ela sabia com certeza que a felicidade é uma família.